De volta com o Conta Mais, hoje recebendo Felipe Pontes para falar de valuation. Felipe, me fala aí das dificuldades, né, de você estimar esse valor. Quais são os pontos críticos na determinação do valor da empresa? Sendo bem objetivo, Rodrigo, quanto a isso, bem direto, a palavra é dados. A maior dificuldade para se avaliar uma empresa está nisso, na obtenção de dados. Quando nós trabalhamos com empresas de capital aberto, isso aí fica um pouco mais fácil porque a empresa ela tem agências reguladoras, tem a Bolsa de Valores, tem a CVM, que obrigam elas a disponibilizarem determinados dados. E ainda assim, nessas empresas, algumas são difíceis de se obter dados. Mas dados é o maior problema. Nós precisamos saber de lucro da empresa. Então, se eu avalio uma empresa de capital fechado, às vezes ela fica com receio de me informar o lucro, achando que eu vou dificultar a vida dela de alguma forma. Então, a obtenção de dados é a coisa mais difícil que nós temos na avaliação de empresas. Porém, além disso, e que tem relação, por exemplo, o que cria valor para a empresa é a vantagem competitiva dela e a quantidade de lucro normal que ela vai gerar no futuro. Então, definir isso aí e mensurar isso daí também é muito difícil. É difícil você estimar a vantagem competitiva e a obtenção de lucros anormais. Então, essa é a maior dificuldade que nós temos na avaliação de empresas. E no caso de um potencial de mercado, né? Assim, você falou crescimento da empresa, né? Talvez do lucro decorrente de uma maior participação no mercado, de um potencial de mercado que ela tenha para a empresa, de repente, empresas pré-operacionais, isso é bastante complicado, concorda? Isso. Avaliar empresas pré-operacionais talvez seja, acho que, uma das coisas mais difíceis que nós temos. Porque eu não sei como é que essa empresa vai crescer, se ela vai crescer, por quanto tempo ela vai crescer de forma normal, porque eu espero que, como é um negócio novo, ela crie lucro normal por algum tempo, né? É uma coisa nova, então não tem ninguém para concorrer com ela, basicamente. Então, é muito difícil conseguir estimar isso daí. E aí, às vezes, acaba dando errado, né? O mercado cria uma expectativa muito alta com essas empresas, mas nós tivemos casos recentes de empresas pré-operacionais que foi criada muita expectativa e, na verdade, essa expectativa não foi confirmada. Então, é muito difícil avaliar esse tipo de empresa, principalmente no que tange a isso, o potencial de criação de valor dela, o potencial de desenvolvimento dela. E outra dificuldade também que a gente percebe, Felipe, é em relação a alguns fatores, por exemplo, custos afundados, né? Ou então custos colaterais, sinergia, às vezes a pessoa não faz a conta da sinergia corretamente, custo de oportunidade. Concorda com isso aí? Isso aí também é outro problema. Os custos são muito difíceis de se mensurar. Isso aí, custo por si só já é um problema. E a questão da sinergia, só de ver o nome sinergia já fico arrepiado, porque as pessoas usam essa expressão, essa palavra, para criar alguma expectativa, às vezes, nos investidores. Então, eu tenho meu professor de avaliação de empresa no doutorado, ele sempre falava isso. Quando você escutar a palavra sinergia, já fica com o pé atrás, porque pode ser que tenha alguma coisa querendo ser mascarada aí. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ô Felipe, e como é que você falou bastante em criar valor, como é que eu crio valor para a empresa? Você falou da vantagem competitiva, mas como é que eu crio valor? Como é que eu sei que eu estou criando valor para a empresa? Uma das formas, para saber se eu estou criando valor para a empresa, uma forma objetiva de se fazer isso é avaliar, ver se o projeto que eu estou investindo, o retorno dele é maior do que o custo do capital, né? Eu tenho que considerar o risco e outras oportunidades de investimento para saber se eu estou criando valor com esse projeto. E aí eu posso criar valor também focando na vantagem competitiva, como eu disse, que acho que essa é a forma mais... a melhor forma de se criar valor, focar na vantagem competitiva, focar na redução de custos, mas reduzir custos de forma que não venha prejudicar a empresa, não posso simplesmente reduzir custos, né? Tenho que reduzir custos que deem para ser reduzidos. Contratar boas pessoas para trabalhar. Eu estava lendo essa semana que o Lehman, um dos maiores empresários do Brasil e do mundo, ele chegava a fazer 1000 entrevistas por ano no início das empresas dele. Ele tinha restrições de recursos e precisava focar de alguma coisa na criação de valor. Como é que ele fazia isso? Contratando as melhores pessoas, fazendo mais de 1000 entrevistas por ano. Então, acho que são algumas das formas de se criar valor. Mas, de forma geral, focar em investimentos que tenham um retorno maior do que o capital aplicado, né? Então, se o meu investimento não vai gerar um retorno tão alto, eu aplico em outra coisa que tenha um retorno maior do que isso. Mas aí eu também tenho um problema do custo de capital. Isso. Né? Eu também tenho, assim, dentro do nosso dia a dia financeiro, dentro de uma empresa, né, a gente tem decisões de financiamento, decisões de minimização do custo de capital, né? Isso tem todo o impacto no valor da empresa. Exato.
Custo de capital também é bem subjetivo. Como é que eu vou medir o custo de captação dos meus recursos? Ele é influenciado pelo custo de capital terceiro e pelo custo de capital próprio. O capital terceiro já é mais fácil de se obter porque você vai no mercado e sabe quanto é. Agora, e o meu custo? O meu custo como investidor? Isso aí é bem difícil. Então, essa questão de mesclar bem a quantidade de dinheiro próprio e dinheiro de terceiros, isso aí pode ajudar a reduzir o custo de capital, porque o capital terceiro ele tem a vantagem do benefício tributário, né? Então ele pode ajudar você a reduzir o custo de capital. Por outro lado, tem um risco de falência, então você tem que balancear bem esses dois conceitos para reduzir o seu custo de capital. Mais ainda quando você está fazendo uma fusão ou está querendo vender. Quando é só um valuation para sua gestão, a avaliação se está ou não está criando valor é uma coisa, né? Isso. Agora, quando você quer vender, eu tenho o meu custo de capital e a parte compradora tem um custo de capital dela, né, que precisam ser ajustados para chegar a um valor. Exato. Aí entra naquele ponto que eu citei anteriormente, que é o viés do avaliador, né? O avaliador vai usar o meu custo de capital ou o custo de capital de quem está querendo comprar. Uma parte vai me impressionar de um lado, outra parte vai me impressionar do outro. Então eu tenho que justificar bem as minhas escolhas para evitar qualquer tipo de fricção entre as duas partes e isso vai acabar influenciando a minha avaliação. Ô Felipe, aí tem vários métodos de valuation, né? Quais são os mais utilizados? O método mais comum é o fluxo de caixa descontado. Eu vou estimar o fluxo de caixa da empresa por exemplo, 20 anos e a partir do 21º ano eu estimo a perpetuidade, trago todo mundo a valor presente, todos os valores a valor presente, com base na minha custo de capital, no custo de capital da empresa, que é a taxa de desconto, e estimo o valor dessa forma. Mas além disso eu tenho como avaliar a empresa, por exemplo, utilizando múltiplos, múltiplo de receita, múltiplo de lucro, múltiplo do setor da empresa. Só que eu particularmente prefiro utilizar o fluxo de caixa descontado. E os múltiplos eu utilizo para triangular, para saber se eu estou muito longe ou muito fora de um intervalo que seria o justo. O justo uma faixa aceitável. Uma faixa. E assim, o legal também dessa técnica que você falou como sendo a mais utilizada, também é a que nós utilizamos, né? É que, a meu ver, ela já percebe os valores, inclusive, dos intangíveis, né? Isso. De marca, de potencial de market share, né? De processos. Exato. E que é uma coisa que é difícil avaliar de forma direta, né? Então a gente tem como captar de alguma forma, dessa forma indireta, triangulando os valores. Tá bom. Felipe, muito obrigado por sua participação aqui no Conta Mais. Espero revê-lo em breve aqui em outras oportunidades. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Você de casa, fica aí que nós vamos voltar já com a dica de hoje, logo depois do break.